Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa semana, a nossa atividade de ciências, nós já estamos na 8ª atividade, será voltada para leitura, análise e interpretação de gráficos, sendo que os gráficos que nós estaremos estudando nessa semana são dados que fazem alusão ao importante IST que nós sabemos que existe aí na sociedade, que é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e também vamos falar sobre a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Lembrando que são duas situações diferentes, sendo que uma pode levar à outra. Vou discutir isso com vocês mais à frente. O que eu quero que vocês entendam? Que esse é o momento de nós buscarmos ler com cuidado, ler com mais atenção, para que nós consigamos fazer a atividade de forma bem tranquila. Para construir essa atividade, ela não tem na internet. Eu peguei um relatório divulgado pelo nosso estado de Goiás, que é o Boletim Epidemiológico, sendo que nesse boletim ele vai apresentar números relativos à contaminação e os índices de detecção do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e também vai trazer dados sobre a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, essas duas informações estarão expressas em 2 gráficos que eu irei trabalhar com vocês. Eu preparei 2 questões para nós podermos discutir. Lembrando que essas questões elas precisam ser respondidas na íntegra e com todo o cuidado possível. E esses dados referentes ao contágio pelo HIV e pela AIDS vão ser apresentados em relação a várias populações, ou seja, em relação a adolescentes, adultos e crianças. Geralmente os dados que nós vamos ter aqui é de 0 a 5 anos, onde a principal forma de contágio nesses casos é pela transmissão vertical. Nós já estamos falando há algum tempo, que é quando a mãe, sendo portadora do HIV, ela transmite o vírus para a criança. Por quê? Porque ela não tomou os devidos cuidados durante o pré-natal e acabou transmitindo esse vírus para o seu filho, ou durante o parto, ou também através da amamentação, certinho? Então, nós temos 2 gráficos na atividade e nós vamos analisar as questões 1 e 2 com base nesses gráficos. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro gráfico para análise que vai aparecer para vocês, ele vai trazer para vocês o número de casos de detecção de HIV e AIDS em crianças de 0 a 5 anos, sendo que esses dados são referentes ao ano de 2017 até o ano de 2019, coletados até o dia 30 de junho de 2019. Nesse gráfico, vou colocar ele aqui para vocês, vão aparecer 2 colunas, uma coluna vermelha escura e uma coluna verde. Primeira coisa que vocês têm que observar no gráfico é o eixo horizontal e o eixo vertical, para vocês analisarem quais são as informações que estão contidas, ou seja, o que eu tenho aqui é o ano de diagnóstico na horizontal, ou seja, em que ano que eu tive aquele número X de casos de detecção, tanto do HIV quanto da AIDS, e na vertical eu tenho o número de casos, sabendo que para essas 2 colunas, a coluna vermelha escura é referente ao número de casos do HIV e a coluna verde clara é referente ao número de casos da AIDS. Lembrando que para a pessoa ser detectada com a AIDS, ela previamente já tinha o vírus HIV, porque a AIDS é uma consequência do diagnóstico do HIV, ou seja, quando a pessoa, sabendo que é portadora desse vírus, não toma os cuidados, não faz o tratamento retroviral, ela assume o risco de poder sim contrair a AIDS e agravar muito o seu quadro, que foi o que nós discutimos na aula passada. Então, vocês têm um gráfico, nós já identificamos que nós temos ali o número de casos em relação a cada ano, de 2017 a 2019, e nós temos esses dados para crianças de 0 a 5 anos, tanto para o HIV e quanto para a AIDS. O que vocês vão fazer? Vocês vão analisar esse gráfico e vão observar, primeira coisa, em quais anos eu tenho um número de casos baixo.
em relação ao gráfico em geral? Você vai analisar tanto para o HIV quanto para a AIDS. Depois você vai analisar em qual ano eu tive o maior número de casos em relação tanto a AIDS quanto a HIV. E depois você vai analisar se teve, de alguma forma, um ano em que o número aumentou muito expressivamente de um ano para outro. Ou seja, a gente vai ter no gráfico situações em que de um ano para o outro não teve um aumento expressivo. Mas nós podemos ter casos também que o aumento foi muito expressivo. Então, por isso a importância de vocês analisarem o gráfico direitinho, para vocês conseguirem coletar e enxergar todas essas informações. Vamos para a questão que vai falar do segundo gráfico. Olha só, o gráfico 2, ele vai falar sobre o número de casos e taxa de detecção apenas do HIV na população em geral. Então, nesse gráfico, eu não vou me atentar à população de jovens de uma faixa etária X, ou adultos ou crianças, a população no geral. Então, eu tenho aí um gráfico que vai apresentar também entre 2000, começando por 2007, mas ele vai até 2018 e vai trazer o número de casos para que vocês consigam analisar como essa detecção tem acontecido, se ela tem aumentado ou se ela tem diminuído. E com base na análise desses dois gráficos, eu elaborei duas questões. A primeira questão sobre o gráfico 1 e a segunda questão sobre o gráfico 2. Vamos lá? Então, vamos lá. No estudo de caso, começamos pela questão 1. Analise o gráfico da figura 1, que é o primeiro gráfico, e responda aos seguintes questionamentos. A. A transmissão transversal do HIV, que é da mãe para o filho, é uma realidade que preocupa os órgãos de saúde e contribui ainda mais para a disseminação desse vírus tão debilitante. Com base no gráfico da figura 1, em qual ano, entre 2007 e 2018, registrou-se mais casos de HIV em crianças? Então, simplesmente, você vai pegar o gráfico e vai analisar qual ano. Qual ano eu tive o maior número de casos? De HIV ou de AIDS? A questão está pedindo de HIV. Então, você vai pegar o gráfico e vai analisar a coluna que é referente ao HIV e vai marcar. Olha, foi o ano de 2011, 2012, 2019? Simples assim. Certinho? A questão B. Sabendo que a AIDS é consequência do agravamento do quadro de um paciente detectado com HIV, que nós já discutimos, em que ano apresentado no gráfico, observou-se o maior número de diagnósticos de AIDS. Ou seja, nesse caso aqui, eu já não quero saber qual o ano que eu tive o maior diagnóstico de HIV, e sim de AIDS. Então, você vai pegar o gráfico e vai analisar direitinho qual é a coluna referente a AIDS e qual coluna ela está mais elevada, porque é o ano que eu tive o maior número de casos. Simples assim, você vai colocar apenas o ano. Alternativa C. É correto afirmar que toda criança diagnosticada com AIDS é portadora de HIV? Com base no que nós já discutimos desde a quinzena passada. O que eles vão fazer? Vocês concordam com essa afirmação? Sim. Vai colocar por quê? Se não concorda, por quê? Lembrando que esse é um assunto que eu já venho reforçando com vocês há algum tempo. Simples assim, interpretação pura. Podemos ir para a questão 2? Questão 2. Vamos lá. No gráfico representado na figura 2, eu coloquei ele aqui para vocês, temos o número de casos e a taxa de detecção de HIV por ano de diagnóstico de um público X. Sobre as informações constadas no gráfico, eu quero que você responda. A. As informações no gráfico referem-se à população geral ou a um grupo específico, crianças, adultos ou adolescentes? Simples, você vai lá no gráfico e vai ler o que vem antes do gráfico, é a informação que tem no gráfico que você vai observar. Esse gráfico fala de uma população em geral ou ele fala de um grupo em especial, crianças, jovens, adolescentes? Você vai analisar. Se for população em geral, você vai colocar. O gráfico refere-se à população em geral. Se você tiver analisado o gráfico e viu que as informações ali é referente a crianças ou aos adultos, você vai colocar na frente. Você vai interpretar e ver qual é a informação que o gráfico te apresenta. Simples assim. B.
Analise o gráfico e identifique em qual período o número de casos de portadores de HIV, porque o gráfico só traz dados de detecção e casos de HIV, registrados superou o dobro de registros em relação ao ano anterior. Analisando esse gráfico, você vai observar que tem um período entre um ano e outro que o número de casos mais que dobrou. Um exemplo, eu tinha 50 casos em um ano e no outro ano eu tinha 150 casos, 130 casos. Então, de um ano para o outro, o número mais que dobrou. E isso aconteceu quando a gente observa esse gráfico da questão 2. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar e vão ver em qual período isso aconteceu. Então, você vai colocar, por exemplo, vamos supor que isso aconteceu entre 2009 e 2010. Então, você vai escrever entre 2009 e 2010. Simples assim. Você vai olhar para o gráfico, vai comparar os valores e vai ver em qual intervalo de tempo, de um ano para o outro, em qual período, em qual ano, que esse número mais que dobrou de um ano para o outro. E você vai colocar entre tal ano e tal ano, simples assim. E lembrando, pessoal, que esses dados que são apresentados são daquelas pessoas que realmente foram analisadas, que fizeram os exames e foi constatado a presença desse vírus. Agora, imaginem vocês o quantas pessoas que estão por aí, muitas vezes transmitindo esse vírus e não têm consciência. Porque mesmo que o Ministério da Saúde, vários órgãos mundiais tentem desenvolver testes para detectar o HIV cada vez mais tecnológicos, mais simples, para que ele seja utilizado, a pessoa precisa ter o interesse de fazer o exame. E se você pesquisar na bibliografia relatos de pessoas que foram diagnosticadas com HIV, muitas não foram diagnosticadas porque foram no hospital fazer o exame, porque sentiram alguma coisa, suspeitaram. Muitos foram fazer algum exame, algum acidente, e aí puderam descobrir que estavam infectados. Então, é muito importante a divulgação desses dados para que a população observe como essa doença está progredindo e se realmente a detecção dessa infecção está acontecendo. E o que o governo tem feito para que essa detecção seja cada dia mais eficaz. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem. Essa atividade é muito especial e eu preciso que vocês, junto comigo, façamos ela realmente fazer a diferença na construção do ensino de vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar. Uma ótima semana.